Evangelho de Lucas, capítulo 13. Versículo 6. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Podeis assentar, queridos. Hoje é um dia que reservamos para passar na presença de Deus. E estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Cada ceia é a anunciação de algo que vai acontecer lá na eternidade, as bodas do Cordeiro, onde a igreja de todos os tempos estará reunida para celebrar a grande festa de triunfo do casamento da noiva com o noivo. E ali estaremos eternamente com o Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, esse dia não vem, aqui na terra, nós vamos celebrando a ceia, lembrando do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário por nós. O que nos dá o direito de cultuar a Deus, de servir a Deus, é por causa do sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. E sempre precisamos, amados, estar fazendo uma reavaliação. O comércio, os lojistas, depois de um certo tempo de atividade, de trabalho, às vezes você vai chegar numa loja e às vezes você encontra, isso é muito normal no Brasil, escrito assim: fechado para balanço. O que é isso? É preciso fazer na empresa um balanço, uma avaliação, entradas, saídas, estoque, o que está funcionando, quais são os produtos que estão bem, que estão mal, o que precisa ser feito. E aí a loja fecha. Para quê? Para analisar como é que está o funcionamento dela, para que quando abrir novamente para o mercado, tenha melhor atendimento. Hoje, nessa manhã, Deus quer que você se feche para balanço. E é interessante que quando a loja se fecha para balanço, não entra cliente. É só o núcleo interno da empresa para avaliar como é que está ali dentro. E fechar para balanço é você. Aí é só você e Deus. Para analisar como é que está você. Como é que está teu estoque? Você está no saldo positivo ou está com saldo negativo? Como é que estão as coisas aí dentro? Dependendo da loja que fecha para balanço, para desespero do proprietário, ele vai perceber que tem muitos produtos vencidos, que passou do prazo da validade. Talvez tenha coisas aí dentro que está vencida, que você não mexeu, que você não tratou, que você não resolveu. E essa manhã Deus está nos fechando para balanço, para fazer análise, para poder checar lá dentro. Então eu quero começar esse dia com Deus, esse momento da ceia, depois nós teremos toda uma tarde aqui com Deus, trazendo essa reflexão. O que está acontecendo aí, aqui dentro de mim? O que está acontecendo aí dentro de você? Esse texto que escolhi, irmãos, para estarmos meditando esta manhã, é um texto muito forte. É um texto que nos leva a sérias avaliações. E eu quero começar desde o primeiro versículo, que é o contexto, né? Jesus, ele está em todo o capítulo 12 ministrando, falando sobre
o tempo do fim, apresentando muitas coisas importantes. Mas quando chega aqui no capítulo 13, possivelmente já no final daquilo que Jesus estava ministrando, no verso 1, Jesus é interpelado. Ele é questionado pelas pessoas. Diz assim: naquele tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Jesus ministrando, ele é interpelado, ele é questionado. Alguns dos que estavam na multidão questionaram a Jesus a respeito de um grupo de galileus, lembrando, Jerusalém dali no centro, a Galileia estava lá no norte. Os galileus, eles eram tidos como pessoas mais rudes, mais rústicas. E Joséfo nada fala, apenas o evangelista Lucas, que cita esse episódio. E no entendimento que se tem aqui, os galileus, que desceram lá do norte para fazerem seus sacrifícios em Jerusalém, por alguma questão com Roma, Pilatos, que foi um líder cruel, desumano, mandou assassinar esses galileus. E esse homicídio, ou melhor, genocídio, foi realizado enquanto ele sacrificava, a ponto de se misturar o sangue desses homens com o sacrifício que eles estavam prestando a Deus. E aqui alguns questionam sobre o fato dessas pessoas estarem cultuando a Deus, cultuando, oferecendo sacrifício e mesmo assim serem assassinadas. O questionamento que se tinha aqui era: qual é a gravidade do pecado deles, que eles estavam lá oferecendo sacrifício e foram mortos de maneira abrupta, de maneira tão intensa? Então alguns estavam ali a julgar e trouxeram à tona essa fala com Jesus. Mas é interessante que a resposta de Jesus, no verso 2 e 3 sobre esse episódio é: respondendo Jesus, ele disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não. Jesus afirmativamente diz: não. Eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus, ele traz aqui uma lição muito forte, irmãos. Existe uma lei da semeadura e da colheita, isso é fato. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Mas, nesse episódio que Jesus foi interrogado, ele está dizendo: não. Aqueles galileus, eles não foram mortos ali porque eles eram mais pecadores do que os outros galileus. A morte é uma realidade que chega para qualquer um. Tragédia pode bater em qualquer porta. E Jesus, ele traz algo muito forte, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, do mesmo modo vocês vão perecer. Todos nós temos uma conta para acertar com Deus, irmãos. E a grande questão é que nesse episódio, Jesus está ministrando, Jesus está confrontando, ele está trazendo uma palavra para as pessoas, mas aqueles que estavam ali, estavam se achando tão auto-justificados, a ponto de apontar o erro dos outros, apontar para outros, e não olharem para si próprio. A igreja precisa entender e compreender. Nós estamos caminhando numa trajetória para o céu. Se você não cuidar da tua alma, se você não cuidar do teu interior, se você não cuidar de você, você pode ficar para trás. Aqueles estavam preocupados com os galileus. E Jesus está dizendo, eles não eram mais pecadores do que outros. Temos visto tanta tragédia acontecendo pelo mundo afora.
Sim, o Rio Grande do Sul, lá no Brasil, tem vivido momentos de caos, de dor, de perdas. Eles são mais pecadores do que o restante do Brasil, irmãos? De maneira alguma. Temos visto tantas e tantas coisas ocorrendo pelo mundo afora. Isso classifica que esses são mais pecadores? Não, irmãos. São alertas divinos de Deus para nós. Você precisa cuidar da tua alma. Você precisa cuidar da tua eternidade. Porque qualquer hora isso pode bater na tua porta. Isso vai chegar até você. E quando chegar a ti, você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado para ter o teu encontro com Deus. As pessoas questionaram a Jesus. Eles estavam em volta de Jesus, mas não entendiam o que Jesus estava ministrando. E infelizmente muitos têm a Bíblia, participam dos cultos, mas não conseguem entender e compreender a dimensão do que é, de fato, o que se está se vivendo. Você está indo para a eternidade. Nós estamos indo para a eternidade. A vida aqui ela é passageira. É só por um tempo, é um sopro. É só um momento. A realidade está por trás das cortinas da morte. Toda a realidade do que você vai enfrentar e viver está por trás da cortina da morte. Mas os homens se fecharam e vivem esse aquém da cortina. Como se a vida como um todo fosse apenas para esse momento. E não se preocupa-se com a eternidade que está por vir. E isso é trágico. É trágico porque não há conserto nem acerto no pós-morte. Não há mais o que se possa ser feito. Jesus, estando ali com aqueles, procura confrontá-los. Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. E aí o que Jesus faz? Ele traz agora para a conversa dele um outro tema trágico. Primeiro apresentaram a ele homens que foram assassinados sacrificando. Aí Jesus agora no verso 4, ele traz uma outra situação que era conhecida de todos. Ele diz: olha, vocês me falaram sobre os galileus que foram assassinados por Pilatos. Eu pergunto para vocês, e aqueles 18 homens? Os 18 homens que a torre de Siloé caiu e matou eles. Vocês cuidam que eles eram mais culpados do que todos que habitavam em Jerusalém? Significa dizer que eles eram mais pecadores do que o restante? Aqueles homens galileus, eles foram assassinados enquanto sacrificavam. Esses foram mortos diante de um improviso, uma imprevisibilidade. Algo imprevisto ocorreu. A torre caiu e eles morreram. Jesus ele está dizendo para aquelas pessoas: a morte chega para todos nós em momentos que nós não esperamos. Aqueles homens em sacrifício não esperavam que no momento do seu culto eles iriam perder a vida. Estes, muito menos um dia de corriqueiro normal, poderia esperar que a torre iria desabar e produzir morte. E aí então Jesus, ele arremata esse assunto e diz no verso 5: não, esses 18 não eram mais pecadores do que o restante dos que habitavam em Jerusalém. Eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Se olharmos esses 5 versículos, esses 2 campos ilustrativos, homens assassinados e homens vítimas de uma tragédia, em todos os pontos, Jesus está aqui falando sobre arrependimento. Arrependimento é uma mudança de postura aqui dentro. Arrependimento é um acerto do coração com Deus. Não é uma questão apenas da aparência com os homens, é com Deus. Se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis.
É esse conclamar que o Evangelho faz para todos nós, irmãos. Você não pode esquecer quem tu era, quem você é e para onde você está indo. Quem éramos, a graça nos alcançou e nos arrancou de lá. Quem somos, a graça manifestada nos faz estar de pé na presença de Deus. Para onde vamos? A graça preparou um lugar lindo e maravilhoso para mim e para você. Não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. É preciso mantermos firme. Porque o que garante a vida eterna, irmãos, não é o passado. Não adianta você dizer, mas pastor, eu vivi grandes experiências lá no Brasil, eu fiz. Querido, se hoje você não viver o Evangelho, história de passado não te coloca no céu. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. É a nossa atualidade, é o nosso tempo presente que vai nos garantir a vida eterna, que vai nos garantir os galardões. Pastor, então isso quer dizer que Deus desconsidera tudo? Não. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Você trabalha durante o ano inteiro para a sua empresa. Todo mês a sua empresa deposita teu salário. Mas se você ficar um mês sem trabalhar, seu dinheiro bate na conta? E se ficar 2? Queridos, se aqui na terra, dentro do processo normal, da vida normal, você não tem recompensa por aquilo que você deixa de fazer, quanto mais as coisas eternas. Quanto mais aquilo que tem todo o significado espiritual. Mas eu trabalhei 10 anos na empresa. Sim, mas se você deixou de trabalhar, você não recebe mais salário. Se você não permanecer trabalhando, você não tem teu salário no final do mês. Na vida espiritual, se você deixa de viver uma vida de santidade, de pureza, uma vida de compromisso com o Senhor, você está jogando tudo fora. Falando de um lembrete que eu sempre disse aqui, não se cria tempo de casa com Deus. Do mesmo jeito que nós começamos no início da nossa fé, nós temos que permanecer até o fim, queridos. Uma pessoa quando cria tempo de casa numa empresa, ela se sente, um pouco mais folgada, pode chegar um pouco mais atrasada na empresa, vai conseguir alguns privilégios. Não, no reino de Deus não é assim, irmãos. A exigência de Deus é a mesma. É a mesma para todos nós. Arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. No verso 6, é onde Jesus ele inicia a parábola. E ele querendo agora falar para aqueles que estavam à volta e compreender o que ele estava querendo dizer sobre a necessidade de arrependimento. Ele fala de uma parábola sobre uma figueira. Jesus sempre usou linguagem que fosse acessível para as pessoas. A linguagem dele era para que desde a mais tenra idade pudesse entender e compreender o que ele tinha a ministrar. Jesus ele disse essa parábola, certo homem. Ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então estamos falando de uma vinha. Aqui em Portugal nós encontramos e vemos vários locais de plantio de vinha. E esse homem, ele escolhe uma área que está plantada as uvas e ele planta uma figueira. Ele tem expectativa, ele quer ter o fruto dessa figueira. Essa figueira não nasceu por acaso. Ela não é a obra da casualidade. Ela foi plantada. Existe expectativa sobre ela. Foi cuidada. Ela tem um espaço dela. Todavia, esse homem, dono daquele campo, foi procurar fruto e não achou. Deixa vocês ainda um pouquinho. Deixa eu dizer para os irmãos. Você não é obra do acaso. Você não está na igreja apenas por casualidade, não. Você só está aqui.
É porque teve um terreno que foi preparado. O sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário para que você recebesse o perdão. Você foi plantado no reino de Deus com o poder da palavra que entrou em você. O Espírito Santo vem morar em ti. Há uma obra operada em nós pelo próprio Deus. É Deus que começa a obra em nós, irmãos. Nós, por nós mesmos, jamais podemos alcançar qualquer coisa. Nós damos resposta à ação de Deus. Mas nós fomos plantados. O Espírito Santo nos convenceu. Nós correspondemos. Agora tem uma questão. O Deus eterno que te plantou, que te chamou e que te deu a palavra, Ele vai procurar fruto em você. Ele vem procurar frutos em nós. E esse dono da vinha, ele está indo procurar fruto. Porque aquela figueira não era um arbusto, não era uma erva daninha. Não. Ela tinha objetivo e propósito ali. Porém, todavia, essa figueira estava em falta. Não tem frutos nela. Isso causa decepção ao dono da vinha. Esse homem está decepcionado. E agora vem outra questão, irmão. E eu chamo a sua atenção para isso. Agora sim, coloca o 7, por favor. Ele vai procurar então o seu funcionário, o seu empregado, o vinhateiro. E ele vai explicar agora o diagnóstico da figueira. E ele, eis que há 3 anos. Tem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira. E eu não estou achando. Isso não é a primeira vez que eu estou aqui. Eu vim um ano passado, eu vim um ano retrasado e eu estou aqui de novo. Talvez seja difícil para você ouvir o que eu vou te dizer hoje. Mas eu preciso te falar isso. Tudo tem limite. Assim como no nosso mundo físico as coisas têm limite, no mundo espiritual também tem limite, irmãos. Por má interpretação da Bíblia, por má interpretação da palavra, colocamos os atributos de Deus dentro de um caixote e interpretamos ao nosso bel prazer. Entenda, os atributos de Deus, eles são conciliáveis, eles trabalham juntos, ordenadamente. A misericórdia de Deus não tem fim, sim, mas a misericórdia não trabalha sozinho. O antro da justiça vai junto. Não tem conflito entre amor e misericórdia. São atributos do mesmo Deus. A ira, a cólera de Deus caminham junto com o seu amor e com sua graça. E é importante nós compreendermos que o Deus que nos ama é o Deus que pune o pecado. O Deus que nos quer perto dele é o Deus que repele e que lança fora aqueles que não obedecem. Pastor, mas o sermão está sendo duro. Não, eu digo isso por amor à tua vida. Deus ama você e Ele não quer que você se perca. Agora é preciso que você olhe para dentro de si e faça a sua avaliação. Porque, amados, é algo muito sério. Você não pode viver de fachada. Você não pode impressionar as pessoas quando dentro do teu interior, quando Deus está olhando ali para dentro, Ele está reprovando e está dizendo, está mal, está mal. E só você não enxerga, só você não percebe. Eu li uma matéria que quando um rei ele ia chegar a uma cidade, se construía, se fazia fachadas de beleza, para o rei passar e considerar que aquilo ali era uma bela cidade. E infelizmente, muitos cristãos estão caindo nessa mazela. Cria-se apenas uma fachada externa. Mas lá dentro onde Deus vê, não condiz com aquilo que está externo. Jesus ele foi muito duro com
os líderes daquela época, chegou ao ponto de chamá-los de sepulcros caiados. Por quê? Porque o sepulcro, ele pintado por fora, ele é lindo, ele é belo. Se você não teve oportunidade, olha aqui o cemitério que tem aqui de Évora. Aqui, né? Tem mausoléus que são lindos, são espetaculares. Lindos com seus mármores. Porém, queridos, o que está ali dentro? Ali dentro está morte. Não adianta termos uma beleza externa, onde está tudo bonito, está tudo aplaudido pelos homens, mas se dentro de nós está residindo a morte, nós seremos cemitérios ambulantes. Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para nós. Ele quer que dentro de nós haja rios de água viva que salta para a vida eterna. Que haja em você a graça, o poder e a vida de Deus para viver o melhor do Senhor. Numa linguagem humana, para tentar explicar, Deus nos olha com o raio-x dele, irmãos. Ele não olha a faceta, não olha a roupa que vestimos apenas. Ele está olhando lá dentro. Ele olha as motivações, as intenções internas. O dono apresenta e expressa: tem 3 anos que eu estou tentando colher fruto e não colho. E aí ele dá a sentença: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Se você conseguir entender esta manhã o que é que significa essa sentença, quando você abrir o seu processo de balanço, você vai ter novas medidas para tomar na vida. Escuta, tem prejuízos que você consegue reparar. Agora, tem prejuízos que jamais serão recuperados. Então hoje Deus está trazendo um alerta para você. Porque quando sai essa sentença, significa dizer: acabou o limite, acabou o tempo. O cronômetro fechou e já cravou, não tem mais nada a ser feito. O dono da vinha chegou para o vinhateiro e disse: corta, chega, acabou o tempo. Já dei o tempo necessário, esperei 3 anos, não deu resultado, pode cortar. Corta, joga fora, não vai ficar ocupando espaço inutilmente. É duro sim, amados. É por isso que Deus tem nos chamado para essa reflexão. Para nós analisarmos e avaliarmos como eu estou vivendo a vida cristã. Viver Cristo, irmãos, não é peso, é privilégio. Quando você entende e compreende o que é o céu e o que é o inferno, são 2 coisas antagônicas, paradoxal, de uma maneira tão extrema. E você entender que o Deus eterno está te tirando disso para te colocar nisso. Não importa quanto você tenha que sofrer nessa caminhada, vale a pena por causa disso. Se eu não fizer nada, aquilo ali já é o meu lugar. De qualquer jeito, é para lá que eu estou indo. Porque o homem está debaixo de condenação do pecado. Todo e qualquer esforço que você fizer pelo céu, para chegar lá, querido, vale a pena. Vale a pena. Se não tivesse o céu, se tivéssemos só que nos livrar do inferno, já seria suficiente. Livrar-se do inferno já seria o máximo para nós. Agora, saber que além de eu poder me livrar do inferno, eu posso morar em um céu de glória. E dizer que isso é caro. Dizer que isso é sofrimento. Não, irmãos. Precisamos avaliar de fato o que é caro. O que de fato é caro. É preciso que nós analisemos. O céu é de graça. O que nós precisamos é renunciar a nós mesmos. É abnegar-se, é arrepender-nos. Então, voltando ao texto. O dono da vinha diz: corta, porque ocupa a terra ainda inutilmente. Pastor, mas isso está na parábola? Mas isso é aplicável para nós? Sim. Evangelho de João, capítulo 15. Quando Jesus está ali, em seus últimos momentos com os seus discípulos,
ele está falando sobre os seus últimos momentos com eles. Verso 6. E ele está ensinando sobre o posicionamento nosso em Cristo. Mas aí ele dá essa sentença. Se alguém não estiver em mim, vai ser lançado fora. Como a vara, ele vai secar. E os colhem, lançam no fogo e vai arder. A única coisa que te garante a tua segurança eterna é você permanecer em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você está jogando fora toda a tua eternidade. Olha o que diz o verso 4. Estais em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nem nada podeis fazer. Queridos, tem que ligar o teu alerta. Já viu aquele alerta de incêndio que fica fazendo barulho e luz? Você vai ter que ligar teu alerta dentro de você. Porque está dizendo o texto aqui, no verso 5, que Jesus é a videira, nós somos as varas, quem está nele, e ele está nessa pessoa, vai dar muito fruto. Se não estiver dando fruto, significa que não está nele. E se não estiver nele, bota o 6. A ordem é essa. Vai ser lançado fora. Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Deus não quer isso para nós, amados. É por isso que o Espírito Santo tem tanto insistido comigo, com você. É por isso que às vezes você sonha, você pega um texto bíblico, alguém te fala, alguém te confronta. Isso é Deus falando, é Deus te amando, é Deus querendo que você não perca a tua eternidade. A grande questão é que às vezes nós somos tão insensíveis e achamos que não, foi a mera coincidência, foi uma palavra solta que foi dada, não. É Deus confrontando a mim e a você. Corrige, acerta teu coração. O céu é logo ali, mas o inferno também. Voltando para o texto de Lucas, capítulo 13. No verso 7. Ele diz, não vai ficar inutilmente. Chega, acabou. Então, voltando ao que eu disse, tudo tem um limite. E esse dono da vinha disse, chegou o limite, pode cortar, lança fora. Eu digo, irmãos, que temos visto muitas pessoas zombando de Deus, zombando da palavra. Muitas pessoas que levam as coisas de Deus à corriqueira. Existem aqueles que pensam, Deus não está me vendo. Eu faço, eu aconteço. Queridos, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos de Deus permanecem. Permanece atento. Coloque Hebreus capítulo 4, verso 13. A Bíblia diz assim, não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há ninguém que se esconda. Não há ninguém que ele não veja. Não há criatura alguma, ninguém está encoberto diante de Deus. Antes, pelo contrário, todas as coisas estão nuas, estão patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tem uma outra versão que diz, com aquele que temos que dar conta. Todas as coisas estão nuas, estão patentes, tudo está assim, diante dos olhos dele. Ninguém precisa contar nada para Deus. Ninguém precisa falar nada com ele. Ele sabe tudo. Quer ver um outro texto? No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. João, capítulo 2, versículo 25. Quando Jesus ele está ali, falando sobre como ele via o ser humano, diz a palavra, não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus, ele conhece, irmãos, plenamente o nosso coração, nossa vida, quem somos. Poderíamos gastar aqui tempo olhando vários textos e versículos,
Mas eu vou citar apenas esse último para fecharmos a palavra. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Pastor, por que Deus não age? Porque Ele é Deus. Ele faz do jeito dele. Ele tem a maneira dele trabalhar. Só tem uma advertência, irmãos, que eu e você tem que ficar atento. Quando Ele age, quando Ele faz, acabou. Está feito. É por isso que eu e você precisamos nos despertarmos. Olharmos com seriedade com esse texto. Deus, Ele contempla os maus e contempla os bons. Deus assiste todas as coisas e Ele vê todas as coisas. Como disse anteriormente, sem ninguém precisar falar nada com Ele. Voltando para Lucas 13, diz a Bíblia no verso 8. Respondendo ele quem? O vinhateiro. Aquele que estava cuidando da vinha. Senhor, deixa só este ano, até que eu a escave ao redor e a esterque. Aquele homem que estava ali, cuidando da vinha, ele faz um pedido ousado. Ele faz um pedido de clemência. Pedido para que fosse dado mais uma chance, mais uma oportunidade. Ia ser trabalhado, olha, deixa esse ano. Eu vou escavar ela em redor. Eu vou estercar ela. Eu vou ter uma dedicação mais específica, mais especial. Corta não. Vamos tentar mais uma vez. Vamos dar mais uma chance. Graça. Graça e graça. Romanos capítulo 8, no versículo 26. Para mim, quando eu vejo esse vinhateiro, eu vejo como papel do Espírito Santo, irmãos. Olha o que diz Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo. Ele ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele intercede por nós. E é por isso que ele nos incomoda. É por isso que às vezes você está aí e ele está dizendo dentro de você: muda, para com isso, toma jeito, muda esse rumo, corrija teu coração, muda tua mente, toma uma nova postura. É a ação do Espírito Santo intercedendo. E eu termino, irmãos, voltando para o texto de Lucas 13, verso 9. Se der fruto, ficará. E se não, depois a mandará cortar. O que tem aqui, irmãos? Uma cláusula de sobrevivência. Uma oportunidade que é dada àquela figueira de 1 ano. O vinhateiro se compromete. Eu vou cavar, eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que for preciso para que ela dê fruto. Por maior que fosse o peso de paixão do vinhateiro para preservar a figueira, se ela não reagisse a toda a ação dele, ainda assim ela iria morrer. Ela iria ser cortada. E eu quero terminar dizendo, irmãos, o Espírito Santo tem cavado tua vida, tem estercado, tem adubado, tem regado você. Às vezes quando a nota de juízo de Deus vem corta, aí o Espírito Santo, não, deixa, espera um pouquinho mais, pai. Eu vou adubar, ele vai mudar, ela vai mudar.
Eu vou trabalhar esse interior. E o Espírito Santo vem, ele sopra, ele te confronta, ele te chama para o acerto, ele te convida para corrigir. Só que tem uma questão, irmãos. Essa árvore tinha prazo. Era só mais um ano. A sentença era essa. Se der fruto, vai ficar. Se não der fruto, vai ser cortada. Se não reagir, vai ser cortada. A minha pergunta para você é essa. Em que estágio da sua vida você está? Já reagiu? A ação do Espírito Santo está dando fruto? Se não reagiu, quanto tempo Deus está procurando fruto em você? Ou você já está nesse processo da ação intercessória do Espírito Santo? Só mais um tempinho, Deus. Só mais um tempinho, Pai. Quanto tempo você tem ainda? Como eu e você não temos, irmãos, como mensurar. Nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Nós só temos esse momento. E eu agora, nessa manhã, antes de cearmos, queria convidar a igreja a se colocar de pé. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Eu queria que você tivesse o seu tempo com Deus. Antes de você se abrir do seu balanço, queria que você fechasse seus olhos agora e olhasse para dentro de você, para dentro do teu interior, e você tivesse seu momento, você e Deus. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está aí. Talvez o Espírito Santo está te chamando agora, te chamando hoje, para avaliar dentro do teu interior e mudar algumas coisas, colocar em ordem. Hoje Deus está clamando para você proporcionar um novo tempo na tua vida. Feche teus olhos. Ó Deus eterno, Espírito Santo, Deus da vida, Deus que sonda, vem nesta manhã, Espírito Santo, mexe dentro desse coração, Deus, dentro dessa mente, quebranta, Senhor, esse coração, traga arrependimento, Senhor, traga, Senhor, desejo de mudar, de transformar-se. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade nesta manhã de trabalhar o coração do teu povo, da tua igreja.